Boa tarde, Shirley. E antes de começar, Shirley, eu vou querer contar uma rápida historinha aqui. E com essa história, justificar todo esse esforço nosso de fazer esse ambiente aqui. Tive um período que eu passei 15 dias no Pará. E lá eu me acostumei a comer açaí à moda do Pará. Um açaí que chamava açaí papa. Eu adorei isso aí, foram 15 dias. E eu comprei um monte de açaí papa, comprei a farinha, vim aqui com a maior alegria. Quando eu cheguei aqui, em João Pessoa, simplesmente ninguém gostava. Né? Eles estavam acostumados com aquele açaí, tipo açaí Nutella. Sorvete. Né? Açaí sorvete, açaí Nutella, aquele açaí com mistura. E lá não, lá era o açaí raiz. Então, eu não tinha um companheiro com a mesma alegria para comer aquele açaí, não era a mesma coisa. Então, com isso, eu quero dizer que o ambiente, ele é muito importante. E eu quis dizer com esse exemplo que, muitas vezes, quando a gente faz aquelas promessas lá de fim de ano, de mudança, essa questão de conviver com pessoas que têm a mesma ideia daquela mudança, né? Que estão no mesmo, com a mesma dor, ou com o mesmo sonho, com a mesma vontade. Bom, mas em resumo, estava falando do ambiente exatamente para justificar o que a gente vai fazer às quartas-feiras e os domingos. É isso. É um ambiente, né, em que a gente possa conviver com pessoas que queiram fazer as mesmas mudanças, né, e que a gente possa, bem na prática, falar um pouco sobre isso. Aqui a gente vai sempre ser bem prático, complementando aquilo que a gente conversa nas lives noturnas. Shirley falou sobre os 5 pontos do autoconhecimento. Sobre se tornar observador de você mesmo, rastrear os padrões repetitivos de comportamento, criar intimidade consigo mesmo, silenciar a mente em estado de presença, e fazer perguntas a si mesmo. Esses são os 5 pontos para começar a desenvolver o autoconhecimento. Se tornar observador de si mesmo, no sentido de da pele para dentro, né? Da gente começar a observar nossos comportamentos, porque às vezes a gente está muito imbuído da parte externa, né? De olhar para fora, de trabalhar, de observar, né? Mas não para olhar para dentro, né? Até porque isso pode ser um pouco desconfortável, pelo menos no início, depois não, mas no início às vezes pode ser, né? Observar como então, que você funciona. Se tornar, não se retornar, né? Deixa eu corrigir aqui. É coisa bem rapidinha. O ser humano tem a questão pessoal, a questão profissional e a questão dos relacionamentos. Então, na questão pessoal, nós temos alguns aspectos. Então, nós temos o aspecto da espiritualidade. Então, a pergunta para vocês pensarem é, de 0 a 5, pensando para você mesmo, né, tentando observar um pouco a si mesmo, onde que vocês estão nisso daí? Pensa um pouco nisso. Esse vídeo, aqui, tanto no canal aqui do Facebook como no YouTube, no texto nós vamos colocar um link para um espaço, né, onde você vai poder deixar o e-mail com a gente e a gente passa uma planilha específica para você organizar isso. Então, a gente tem a espiritualidade, tem saúde e disposição, como é que está a saúde, como é que você olha para a saúde, como é que você cuida da saúde e como é que está a sua disposição. Então, a gente tem o desenvolvimento intelectual, depois eu quero que você opine um pouco sobre isso. E depois nós temos a felicidade e o equilíbrio emocional. No aspecto pessoal, a espiritualidade, a saúde, disposição, desenvolvimento intelectual, felicidade, equilíbrio emocional. Todos temas muito importantes, né, para o autoconhecimento. E interessante começar pela espiritualidade. Ter uma visão mais panorâmica, né, de como é que você está, para que você possa ver quais as áreas que você está mais forte, mais fraco, para você poder equalizar isso. E é muito interessante, né, começar com a questão da espiritualidade, porque a espiritualidade é justamente o lado mais, como vou dizer, mais desenvolvido do nosso ser, né? Que quando a gente chega no patamar da espiritualidade, a gente já
já ultrapassou as outras coisas mais materiais, outras metas nesse sentido, né? A pirâmide de Maslow, por exemplo, é o topo da pirâmide, ele vai para esse lado da espiritualidade, né? Que é quando você já ultrapassou várias coisas materiais, trabalho, e entende que existe alguma coisa maior aí que você quer se conectar e que dá sentido para a sua vida, para a sua existência. Né? Coisa que, às vezes, quando a gente é muito jovem, a gente ainda não sente esse chamado. Eu acho que quando a gente vai ficando com mais idade, com mais experiência, tendo as experiências da vida, passando pelos desafios da vida, que a gente vai se questionando, né? Por que estou fazendo? Por que estou passando por isso? Né? Afinal de contas, o que eu faço aqui nesse mundo? Né? São, às vezes, questionamentos que, ao invés de chegar mais cedo, que são questionamentos bem filosóficos também, chegam um pouquinho mais tarde. Né? Como é que está a sua saúde, a sua disposição? Né? Como você tem desenvolvido suas atividades físicas, que são tão importantes para a sua saúde, tanto física quanto emocional, né? A gente sabe que a alimentação e os exercícios físicos, eles ampliam o grau de serotonina dentro do nosso corpo e nas sinapses, né, cerebrais, neuronais, e quando a gente não tem essas substâncias, é justamente os medicamentos antidepressivos que fazem a serotonina ficar mais tempo na sinapse, né? Demorar mais de ser absorvida pelo neurônio. Então, a gente tem como desenvolver essas substâncias que são muito salutares, tanto física quanto psiquicamente, né? Para manter nossa saúde mental em equilíbrio, nossa alegria num nível bom, aceitável, que dá disposição para a gente. Então, importantíssimo analisar isso, né? Como que você tem, que tipo de exercício você tem feito? Se você não gosta de fazer atividade física de academia, o que você gostaria de fazer que satisfaria você? O que você gostaria de fazer que estaria dentro das suas condições, tanto de tempo quanto fisicamente? Sempre tem alguma coisa que dá para a gente melhorar, né? Mesmo que seja 5 minutinhos de abdominal por dia, por exemplo, para que você melhore a sua disposição. Desenvolvimento intelectual, né? Às vezes a gente acha que precisa de ler um livro inteiro por semana, mas se você se disciplinar, ler 20 minutos por dia, gravadinho no relógio, já é grande valia, né? Quando você vê, dá para você ler aí um livro por mês de 100 e poucas páginas. Então, dá para você ler praticamente um livro por mês. Então, entendendo que é de pouquinho em pouquinho, não precisa de ser grandes metas, mas que dá para a gente fazer sempre um automelhoramento, sim. A felicidade, né, que acho que é um ponto importante da vida de qualquer pessoa, tem que ter alegria e contentamento nas coisas que a gente faz para ter sentido. E o equilíbrio emocional, porque se a gente está com uma vida satisfatória, né, as nossas emoções tendem a ser um pouco mais amenas, né, a gente tem menos conflito. Então, equilíbrio emocional é fundamental. E equilíbrio emocional tem tudo a ver com autoconhecimento e com autoobservação de você mesmo. De todos esses 5 pontos aí, inclusive, né? Nós colocamos esses pontos, né, porque a gente já está, desde a primeira live, né, falando que era bom que cada um fizesse um seu desafio diário. Né, fazer um desafio que lhe deixasse ao fim do dia satisfeito. E aí nós colocamos esse painel aí, né, esses aspectos. Então, o que a gente pede? Que cada um veja, ó, na espiritualidade, os meus próprios conceitos, como é que eu me sinto. Será que você já pensou nisso, né, alguma vez? E aí, você faz o seu score aí de 0 a 5 e você marque. Como é que eu estou em espiritualidade? De 0 a 5. Não precisa dizer a ninguém, só para você. Como que você está em saúde e disposição? Porque, às vezes, a gente tem até vontade de fazer coisas, mas acorda, não tem disposição. Como é que você está nisso daí? Como que você está no seu desenvolvimento intelectual? Como é que você sente a felicidade aí no seu dia a dia e também no equilíbrio emocional? Então, esses aspectos aí, você marca de 0 a 5. Então, você vai ter um diagnóstico do seu sentimento sobre você mesmo. Onde eu estou? Para depois a gente pensar para onde eu quero ir. Essa é a questão pessoal. E aí, eu vou colocar aqui os aspectos profissionais. Contribuição social, realização e propósito de vida, satisfação financeira.
Legal. Eu acho que a partir do momento que a gente também está mais satisfeito pessoalmente, se emocionalmente, a gente fica mais fácil de entender para que lado profissionalmente que a gente quer crescer, né? E como a gente tem falado muito aqui em mudança, em transição, a gente entende que esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele também pode ajudar a fazer transição de carreira, outras transições que você deseja fazer de alteração, né? Então, assim, o que não é contribuição social? Quando eu estou uma pessoa mais feliz e mais completa e estou aliviando, melhorando os meus conflitos, eu estou dando sim uma contribuição social muito significativa. Porque a gente acha que por a gente ter os corpos separados, que é isso que a gente vê, que a gente não tem uma vibração energética com o todo, e nós temos. Então, assim, cada vez que a gente se auto-melhora individualmente, né, se é que dá para falar no indivíduo, mas acho que fica melhor falar num sujeito, né? Um sujeito que tem corresponsabilidade nas suas decisões e nas suas ações, eu acho que é mais interessante. E quando a gente coloca essa ideia de indivíduo, a gente coloca as coisas muito apartadas, como se tivesse cada um no seu quadrado. Pode ser que a gente visualize as coisas dessa maneira, porque é a maneira como a gente consegue viver, né, no mundo, mas na verdade, a gente, quando se melhora como sujeito, a gente tem uma conexão com o todo, então é nossa corresponsabilidade fazer nosso auto-melhoramento para que a gente possa melhorar e elevar a energia do todo também, isso é bem importante. E isso também dá mais significado para a gente, corresponsabilidade, porque você sabe que quanto mais pessoas estiverem imbuídas desse propósito de auto-melhoramento, ela vai fazer a sua contribuição social automaticamente. E aí você também pode entender contribuição social das mais variadas formas também. Esse é um ponto de vista que eu acho muito interessante, mas você pode ter outros, inclusive pode até compartilhar com a gente e enriquecer essas falas, né? A realização e o propósito de vida, que também não tem como você saber sentir qual é o anseio da sua alma, para que você veio aqui servir, né? O que você faz de melhor, o que você faz de melhor que tem uma relação com a ajuda com o outro, esse é o propósito de vida, né? Talvez essa seja uma palavra um pouquinho desgastada, mas talvez seja porque a gente banaliza, né, propósito, mas se você for entrar bem nas questões do autoconhecimento, você vai perceber que existem coisas que você encontra o seu lugar para fazer, que é leve para você fazer aquilo, e você faz com maestria, então aquilo é o seu lugar. Isso que eu entendo como sendo o propósito de vida. Também pode ter outros pontos de vista, mas eu acho isso bem interessante também. E assim, a satisfação financeira, eu acredito que seja consequência desse auto-melhoramento e dessa colaboração com o outro, né, de estar servindo ao outro da melhor e mais elevada maneira. E aí, acho que a vibração com a energia do dinheiro, ela vem naturalmente. Acho importante esclarecer que o dinheiro ele é uma energia como qualquer outra. Então, a gente tem crenças muito arraigadas a respeito de que o dinheiro é sujo, a respeito de que quem tem dinheiro não é gente boa, não é uma pessoa feliz. Isso não é verdade. A energia do dinheiro é como qualquer outra, é bom, o dinheiro é bom como qualquer outra coisa pode ser, e é importante que a gente goste dele para a gente poder ter uma afinidade e atrair esse dinheiro para a nossa vida, porque realmente o dinheiro, ele é uma fonte de satisfação de desejos, então ele tem sim um lugar muito importante, ele nos dá conforto, nos dá uma certa segurança para a nossa família, uma segurança material, mas ele tem que vir como, não pela nossa luta diária, pela força da nossa luta, porque lutar é uma palavra, inclusive, que eu já até excluí do meu vocabulário, né? Mas atrair, né, isso da melhor e mais elevada maneira através da nossa missão de vida, através de um propósito sincero de estar servindo ao todo, que o todo somos nós, é tudo uma coisa só. Então, a gente está vendo um outro aspecto, né? O aspecto profissional, a gente tem a nossa questão pessoal anterior, tem a questão do trabalho, que faz parte da nossa vida, que vocês se vejam nisso daí. Você pode até ter uma avaliação sua que você não coloca um score alto na sua contribuição social, mas pode ser que você não se sinta incomodado com isso. Então, tudo bem. Está tudo bem. Né?
é que você não, nesse momento, você não está afim de encaminhar por esse lado, isso não está me incomodando. Então, tudo bem, né? O que a gente quer é que a gente tenha um diagnóstico aqui, aqueles aspectos em que você acha que precisaria melhorar e que você não está se sentindo bem porque não está melhor. São esses aspectos aí que vão dar aí essa característica aí do autoconhecimento que a Xisa falou, do se tornar observador de si mesmo, que vão começar a dar para você pistas de onde você deve investir na sua mudança. O outro aspecto que coloco aqui são os relacionamentos. Então, a vida social, a família, o amor, o lazer. E aí, doutora Xisa? Que maravilha, né? Vida social, tão importante. Agora, nesse momento, a gente está valorizando tanto a vida social que a gente tinha, né? E às vezes ficava com preguiça de sair de casa. Agora a gente está querendo sair, não está podendo. Mas, enfim, tem várias formas de vivenciar a vida social, né? E aí a gente pode se encontrar com os amigos, que é uma coisa tão importante fazer essa troca, né? Muito saudável mesmo. Família, gente. Existe uma pessoa sem sucesso que está fracassado na família, que tudo na família é muito conflituoso? Sucesso é uma coisa ampla, né? Então, assim, tá bem na família, saber o que você quer da sua família, né? O que você está querendo investir, né? Ou desinvestir também, né? Que às vezes tem relacionamentos que realmente aquele ciclo acabou e tá tudo bem. E às vezes também finalizar ou iniciar um novo ciclo, ou fazer um trabalho em família para estar mais perto, para ter mais intimidade, para poder aprender a dizer eu te amo, para dar para aquele abraço, aquele cheiro gostoso, é bom demais. Então, assim, são pequenas metas tão preciosas essas, espero que vocês preencham essas com muito carinho. A meta do amor, né? E o amor é uma coisa tão ampla, porque seja lá o que a gente for fazer, o amor é muito bem-vindo, né? Seja o amor de um relacionamento, seja o amor da amizade, seja o amor que você despende, o amor incondicional para poder fazer alguma coisa na sua vida, o seu trabalho, né? Tudo precisa de amor. Amor é muito bem-vindo para tudo. E o lazer, né? Que realmente a gente precisa de lazer, precisa de vez em quando largar lá ou os cadernos ou o trabalho e realmente se desligar, se desconectar, né? E se conectar com a gente mesmo. Às vezes uma das primeiras coisas que a gente corta é o lazer, né? Ou às vezes quando a gente não está com uma vida financeira muito bacana, ou quando está sem, né? Tá com muito assoberbado de trabalho, mas tirar um momento para a gente mesmo é muito importante. E é muito interessante que, às vezes, muitos clientes, muitos pacientes não conseguem tirar um tempo de lazer para si. E aí, isso fica, às vezes, como dever de casa mesmo, assim, ó. Tenho que, domingo ou sábado, eu não trabalho. Eu só convivo com a minha família, eu vou dormir, eu vou fazer com o que eu quiser, porque a nossa vida já é muito regrada. Então, são aspectos muito importantes mesmo, e que se a gente ficar nervoso e irritado, a gente atrapalha todas as nossas relações e as nossas emoções, inclusive. Então, o lazer é muito fundamental. Todos esses aspectos são muito importantes. Então, eu vou fazer um resumo aqui, Xisa. Nós discutimos aqui o primeiro aspecto aí do autoconhecimento, dos 5 aspectos que a gente está conversando aqui na nossa série, que é se tornar observador de si mesmo. E para se tornar observador de si mesmo, nós sistematizamos 3 características. As características pessoais, né, que é a espiritualidade, a saúde e disposição, o desenvolvimento intelectual, a felicidade, o equilíbrio emocional. Também os aspectos profissionais, né, na vida de uma pessoa, a sua contribuição social, a realização e propósito de vida, e a satisfação financeira, e também os relacionamentos que a gente faz, né? Na família, na vida social, com as pessoas, relacionamentos amorosos, e também o lazer. Que vocês que estão assistindo a gente e que querem iniciar, né, a dar uns passos aí para trocar a sua pele, para focar, a gente precisa saber onde a gente está. É a primeira coisa. A gente está estimulando fazer desafios. Mas desafios para atingir o quê?
mas eu vou atingir alguma coisa sem saber onde eu estou. Então, hoje é o dia de se tornar observador de si mesmo e saber onde você está. Então, essa é a tarefa, colocar o score de 0 a 5 nas características pessoais, profissionais e de relacionamentos. E, a partir dessa sua avaliação, o que a gente quer é que vocês definam pequenos desafios diários. A Shisley já contou um caso aqui, de exemplo. É um profissional que não tinha tempo para o lazer. Só que no lazer, não ter tempo para o lazer o incomodava. Gerava incômodos de diversas formas, conscientes ou inconscientes. A Shisley, no atendimento, fez a recomendação para que ele, no fim de semana, tivesse alguns desafios. Vamos partir para o autoconhecimento, estão aí as características, vocês façam os seus scores e programem desafios diários. Você me autoriza, assim, a gente dar uma técnica rápida para que as pessoas possam se conectar para poder responder essas perguntas para elas mesmas? Vamos. Eu recomendo que você escolha um lugar tranquilo, e você não precisa nem sentar no chão, não. Senta numa cadeira, desde que você esteja com a sua coluna ereta, porque a coluna ereta tem uma questão energética e vai fazer você respirar adequadamente. Então, faça umas 5 respirações. Pega um caderno, né? Se você vai nos acompanhar aqui, porque esse aprendizado, esse conhecimento aqui é bem interessante. Às vezes você encontra aí cursos muito caros que dão que usam técnicas muito semelhantes. Então, assim, vamos desfrutar, né, desse conhecimento. Então, cada tópico desse que o Alessio colocou, por exemplo, a vida pessoal. Então, você senta, faz as 5 respirações e lê isso em voz alta. Espiritualidade. Aí, pensa na sua espiritualidade. Sente o que a sua espiritualidade, que nota que ela tem nesse momento. Como você poderia melhorar isso? Você pode perguntar isso de olhos fechados e sentir que a resposta que vem, vai anotando, né? Isso no primeiro dia, sem pressa, com tranquilidade. Você pode trabalhar só no primeiro dia, só o lado pessoal. Aí você pergunta sobre a espiritualidade, você pergunta sobre a saúde, a disposição, você vê como está o seu desenvolvimento intelectual, vê como está a sua felicidade e o equilíbrio emocional. Aí você, no primeiro dia, faz essa parte. Já entrando em conexão com você, já sentando, aprendendo a sentar, apreciar isso, né? Então, com uma meta dentro da sua cabeça, né, com uma coisa direcionada, você vai conseguir responder isso de forma mais honesta para você, né? E já vai estar praticando a meditação e o autoconhecimento. Então, devagar assim, e dessa forma, no segundo dia, você entra na parte profissional, e no terceiro dia, nos relacionamentos. Se você sentir de fazer tudo no mesmo dia, você faz. Então, fica aí essa dica para você. Cadê você, Alessio? Oi. Muito obrigado, né? Desfrutei desse momento também. Eu acho que é uma forma, porque assim, as pessoas falam muito, eu não consigo meditar. Então, meditar é uma coisa simples, é você ir lá e sentar e fazer. Então, se você deu essa técnica, né, com esses dados, que são tão importantes a gente fazer essa avaliação da vida da gente, a gente já pode fazer isso sentado e já em estado de meditação. Chegamos ao final da nossa primeira live oficina. Ok. Agradeço a todos aí. Espero que seja de bastante nutrição para todos. E domingo à noite, às 20 horas, a gente volta aqui no Facebook, nesse mesmo canal. Então, a gente vai conversar sobre o passado. Domingo eu vou perguntar a Shisley, quais eram os seus desafios? E ela vai perguntar quais eram os meus desafios. E eu vou falar, Shisley, você cumpriu os seus desafios? Você ficou feliz? Como é que foi? A gente vai debater um pouco sobre isso domingo, de uma forma bem prática, assim, como a gente está debatendo. Tá bom? Ótimo. Então, tchau. Gratidão a todos. Gratidão, Alessio.